que perco o cliente. Mesmo exausta, abro o celular, me sinto culpada quando não dou resposta rápida. Olá, empreendedora! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Terapia em Dia, o programa de saúde mental oficial da Academia de Saúde da Empreendedora. Eu sou Nízia Paz, sou psicóloga clínica e toda semana eu tô aqui com você, trazendo uma conversa profunda, prática e humana sobre os bastidores emocionais da mulher que empreende. E hoje a nossa conversa vai direto ao ponto. Como parar de responder a clientes a qualquer hora sem medo de perder faturação? Talvez você esteja ouvindo isso e já sentiu um aperto só com a frase. Porque sim, o medo de perder dinheiro é real, o medo de ser esquecida também. E aquela ideia de que se eu não responder rápido, ele vai embora, parece aí ecoar dentro da cabeça da maioria das empreendedoras. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você respondeu no sábado à noite e sentiu que isso fortaleceu a relação? Quantas vezes você interrompeu uma refeição, atendeu no cansaço e depois ficou se sentindo invadida? A questão não é só sobre tempo, é sobre energia, sobre presença, sobre criar um negócio que te sustente e não te consuma. Então, hoje a gente vai juntas desconstruir essa ideia de que estar sempre disponível é o mesmo que ser uma boa profissional. Você não precisa viver num plantão emocional para ser respeitada. E a sua saúde mental não pode ser o preço da sua entrega. Vamos falar sobre os medos por trás disso, sobre o cansaço que não é dito, sobre os vínculos que se desgastam, sobre os limites que liberta. Porque sim, é possível colocar limites com clientes sem perder faturamento. E mais, é possível crescer ganhando qualidade de vida. Vamos juntas? A raiz da questão. Por que é tão difícil dizer não? Vamos começar com honestidade? Por que mesmo sabendo que você está cansada, você pega o celular e responde? Por que você sente culpa por demorar 1 hora para responder uma dúvida que poderia ter sido resolvida no dia seguinte? A resposta, ela está muito além da rotina. Ela está na estrutura emocional que a gente aprendeu como mulher. Desde cedo a gente é treinada a ser agradável, a dizer sim, a não incomodar, ensinadas a servir, a estar disponíveis, a cuidar dos outros antes mesmo de cuidar de nós. Então, quando a gente empreende, isso se transfere. A gente quer agradar, reter o cliente, quer que ele perceba que nós somos comprometidas e aí, sem perceber, a gente transforma a nossa energia numa prateleira de supermercado, onde tudo está acessível a qualquer hora. Mas até o supermercado fecha, né? E mais, você não é um produto, você é presença, você é troca, você é cuidado. E isso só acontece quando existe respeito com o outro e com você. Quando você responde a qualquer hora, o que você está dizendo, sem palavras, é: eu não tenho limite. Me peça o que quiser. E o cliente, que muitas vezes não tem noção dos bastidores, vai seguir pedindo. O problema não é o cliente, é o que a gente permite por medo. Medo de ser esquecida, medo de parecer desinteressada, medo de não ser suficiente. Só que dizer sim o tempo todo é um tipo de autoabandono. Você se abandona na tentativa de não ser abandonada pelo outro. E a longo prazo, isso te esgota. Você perde a vontade de criar, de aparecer, de entregar. O seu negócio vira um fardo. Colocar limite é o começo do reencontro com o que você está criando. O medo do faturamento. Vamos falar agora do que mais pesa? O medo de perder dinheiro? Esse medo que paralisa, porque a gente pensa, se eu demorar, ele compra do concorrente. Se eu não responder agora, eu vou perder a venda. Se eu não estiver disponível o tempo todo, eu vou perder tudo o que eu construí. E esse pensamento gera ansiedade, que gera hiperdisponibilidade, que gera exaustão e baixa produtividade. Ou seja, o medo de perder faturamento leva justamente ao que pode fazer o faturamento cair. Mas deixa eu te contar algo com base em muitos atendimentos que eu já fiz.
Clientes que respeitam seus limites tendem a se fidelizar. Por quê? Porque percebem segurança, clareza e profissionalismo. Quando você tem um horário de atendimento definido e cumpre esse horário, o cliente se sente mais tranquilo. Ele sabe que ele será respondido. E mais uma coisa, isso valoriza o seu tempo e o dele também. Agora, quando você responde a qualquer hora, você ensina o cliente a fazer o mesmo com você. O cliente que exige disponibilidade 24 horas talvez esteja muito mais conectado com a própria ansiedade do que com a qualidade do seu serviço. E aí eu te pergunto, você quer ser terapeuta da ansiedade do seu cliente ou prestadora de um serviço com consistência? A longo prazo, o que fideliza não é a resposta imediata, é a confiança, a previsibilidade, a qualidade da entrega, a energia boa com que você faz o que faz. Você não precisa estar sempre online para estar sempre presente, mas você precisa estar inteira quando você está. Nízia, eu tenho um pequeno negócio. Se eu não respondo logo, sinto que perco o cliente. Mesmo exausta, abro o celular, me sinto culpada quando não dou resposta rápida. Essa fala poderia ter vindo de centenas de mulheres, né? Porque ela tá tocando exatamente no centro do que a gente está conversando hoje. Sabe o que tem aqui? Tentativa constante de provar valor. Essa mulher, ela não tá só cansada, ela tá em estado de vigilância. A mente dela não desliga porque o corpo já associou a resposta rápida à sobrevivência do negócio. E junto vem a culpa. A culpa por não dar conta de tudo, a culpa por querer descansar, a culpa por se sentir invadida e não saber como sair desse ciclo. Isso tem um nome, né? É um esgotamento vinculado a esse trauma aí de agradar. É quando você vive para manter o outro satisfeito, mesmo que você esteja morrendo por dentro. E aí, todo gesto de autocuidado vira gatilho de culpa. Por exemplo, sair para almoçar sem responder, desligar o celular por 1 hora, fazer uma pausa no domingo. Tudo isso vira um campo de tensão. Quero te perguntar uma coisa. Quando foi que você acreditou que precisava ser tão rápida para você ser válida? Você não precisa apagar todos os incêndios, você pode criar um sistema de resposta, você pode comunicar com clareza. A cliente que escreveu esse dilema precisa de um recomeço, mas não no negócio, no pacto que ela fez com o próprio valor. E estratégias práticas para sair do ciclo da resposta imediata. Agora vamos para a parte prática, né? Porque respirar é ótimo, mas transformar exige ação. Crie horários fixos de resposta. Por exemplo, respondo mensagens de 10 às 17 de segunda a sexta. Comunique isso de forma clara, coloque nos destaques, envie após cada atendimento. Use mensagens automáticas com tom humano, algo como: olá, que bom receber sua mensagem. Para garantir uma resposta com atenção, atendo mensagens em horário comercial. Logo mais, te respondo com calma. Tenha uma rotina de desaceleração diária. Encerre o expediente com um ritual. Feche o notebook, mude de roupa, desligue notificações. O cérebro precisa saber que acabou. Trabalhe os mini sinais de urgência, notificação de grupo, desativa, cliente que manda depois de 15 minutos, respira. Você não é botão, você é um ser humano. Tá? Reconhece também o seu progresso emocional. Cada vez que você não respondeu de imediato e ficou bem com isso, comemore, porque isso também é faturamento interno. Reeduque os clientes com empatia, não é sobre ser ríspida, é sobre ser firme e afetiva. E quando você é clara, o cliente também aprende. Pratique o modo avião emocional. Escolha 1 hora por dia em que você se desconecta. Mesmo que o mundo exploda, esse tempo é sagrado e ele pertence a você. Mas, Nízia, se eu não responder na hora, eu perco o cliente. Talvez, mas será que esse cliente vale a sua paz?
mas meus concorrentes respondem na hora. E muitos deles estão à beira de um burnout. Você quer crescer ou sobreviver? Mas é só uma mensagem. Sim, mas é assim que a gente se perde. No gesto pequeno, no hábito automático, no sim, não dito. Toda micro concessão não revista vira auto-boicote. Você não precisa ser rígida, você precisa ser justa. E a primeira pessoa que merece essa justiça é você mesmo. Hoje a gente caminhou por um tema que parece simples, mas que abre portas para uma mudança real. Você não precisa estar disponível para ser uma boa profissional. Você precisa estar bem, estar consciente, estar viva emocionalmente. Você não é botão, você não é máquina, você é um corpo que sente, uma mente que pensa, uma alma que precisa de espaço. Se esse episódio fez sentido, compartilha com uma amiga que também vive nesse plantão emocional. E lembra, toda terça tem um episódio novo aqui no Terapia em Dia e sempre, sempre tem espaço para cuidar de você mesmo. Até a próxima. Cuide de si. Você é a sua prioridade.